Ok, pessoal, vamos lá então, bom dia a vocês. Vamos para a nossa aula não presencial número 11, prosseguindo nossos estudos e até concluindo, né, pelo menos a parte de conteúdo sobre o Egito Antigo, né, dentro dessa nossa discussão sobre a Antiguidade e falando agora das civilizações africanas, do continente africano na Antiguidade, né. Então aí a terceira parte, né, a gente teve a primeira parte conteúdo, a segunda parte aquela atividade que fiz com vocês. E agora a gente vai aí para a terceira parte, falar um pouquinho da civilização, da economia, falar um pouco também da religião e um pouquinho do conhecimento científico desenvolvido lá no Egito Antigo. Ok? Aí tem a esfinge de Gizé, né, famosa, né, e espetacular, fica lá próximo à cidade do Cairo, né? Bom, primeira discussão aí sobre a sociedade no Egito Antigo. Praticamente não havia mobilidade social na sociedade egípcia. Primeira informação importante, né? Quer dizer que, se você nascia camponês, seria muito difícil de você mudar o seu status social, né? Assim como quem já nascia nobre, seja da família do faraó, seja um que trabalhasse no palácio, ou que servisse ao sistema governamental ali do faraó, né, naquela monarquia, dificilmente você mudaria seu status, né? E aí, de acordo também com as outros estados sociais que você tem na sociedade egípcia, né? O indivíduo nascia em uma classe e dela seria até o final de sua vida. Ao lado podemos visualizar a organização social do Egito Antigo. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui, como sempre, né? A pirâmide, essa pirâmide social que a gente gosta de utilizar, e na verdade estamos até deixando um pouco de utilizar, eu quis trazer aqui, porque para que Egito vamos trabalhar com um pouquinho de pirâmide também e tal, mas ela não é tão válida, e a gente vai ver que um grande problema dessa pirâmide aí é a base dela, porque supostamente, né, olhando assim para a pirâmide, os escravos seriam a maioria da população, e isso não ocorreu no Egito Antigo. Olha lá, na escala social do Egito Antigo, abaixo do faraó, ou seja, no topo está o faraó, né, no período dinástico, né, estavam em ordem decrescente de importância, né, ou de relevância nessa sociedade. Os sacerdotes, os altos funcionários do governo, que é a nobreza, né, os altos funcionários, não são os trabalhadores que trabalham no pesado, né, os chefes militares, né, que estão aqui nessa pirâmide, tá, como soldados, mas são os chefes militares, tá, os escribas, não tem importância muito grande nessa sociedade, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre eles e sobre a escrita egípcia. Os comerciantes, em dado momento, eles surgem nessa sociedade quando o Egito começa a se relacionar com outras civilizações, e aí eles vão ter, logicamente, uma relevância. Os artesãos, e lá embaixo você vai ter os camponeses, que é a maciça maioria da população, certo? E os escravos. Os escravos, que é uma quantidade bem menor, é uma quantidade pequena, comparado às outras camadas, principalmente a camada dos camponeses. O faraó, e aí tem uma imagem espetacular de uma caixa pintada com imagens de Tutankhamon, né, e aí é quando ele combate os núbios e os asiáticos, uma pintura lá de 1327 a.C., mais ou menos, né, está lá hoje no Museu do Cairo. Né. Quem era o faraó? Essa figura tão comentada quando se fala, né, de Egito Antigo, né? O faraó era uma autoridade religiosa, política, administrativa, jurídica e militar, ou seja, o cara era tudo nele, né? Ele é uma autoridade religiosa, a gente vai ver isso por quê, né? Tudo era centralizado nele, ele era o juiz supremo de todas as questões, ele era a liderança religiosa, a gente vai ver isso por quê, a liderança política, justamente, né? Ele é uma espécie de rei, né? O Egito Antigo é uma monarquia, tá? O faraó é como se fosse um rei e um imperador, agora com todos os poderes em suas mãos, né? Para o povo, o faraó era mais que um rei. Durante a vida, ele era o deus Sol, às vezes comparado, né, às vezes chamado como Horus, o sol nascente, ou Ra, o sol em seu esplendor. Olha aí, então o faraó ele é um deus, eles vão identificar o faraó como um deus. Depois de morto, ele era identificado como Osíris, ou seja, ele morre, então ele se torna o Osíris, né? O deus dos mortos e da ressurreição, que a gente vai conhecer um pouquinho quando estiver falando do livro da morte, né? Por isso ele era temido, venerado, respeitado e considerado responsável por tudo que acontecia no Egito, até mesmo pelas cheias do Nilo. Olha só, a identificação dele como uma figura de um deus realmente muito poderoso, né?
O Egito era, então, uma teocracia, a gente discutiu isso na outra aula, né? Esse regime de governo onde é centralizado numa figura que tem uma ligação religiosa, né? Ele é considerado um deus ou um representante dos deuses, né? No caso do Egito, ele é considerado um deus, né? O poder do faraó era hereditário, né? Passava de pai para filho. Você tem o faraó tem o seu primogênito, né? Ele tem diversos filhos, o primogênito se tornava o próximo faraó, certo? E aí, sucessivamente, em alguns momentos vai ter uma ruptura, vai ter uma invasão, vai ter um outro grupo no poder, e aí outro faraó de outra família, de outra linhagem, né, de outra dinastia. Foram 33 dinastias, né, 33 famílias que se sucederam ali com o poder no Egito Antigo. Vamos lá. As camadas privilegiadas. Quem são essas camadas privilegiadas? Para garantir a administração de todo o império, os faraós atribuíam grande parte de suas responsabilidades a sacerdotes e funcionários do Estado, que passaram a constituir a nobreza egípcia. Alguns desses, né, são caras que eram os monarcas, que a gente discutiu na outra aula, né? Eles passaram a pertencer, né, a ser funcionário, alto funcionário lá do faraó. Os sacerdotes, que eles encarregados de administrar os templos, as cerimônias e as festas religiosas. A religiosidade era muito importante lá no Egito Antigo, né? Está ligada a tudo na vida deles. O vizir, né? Quem assistiu a novela ou alguns filmes sobre o Egito Antigo vai ver essa figura do vizir, que era responsável pela administração pública do reino, funcionário mais importante do rei. Sua função era criar e controlar a arrecadação, né, dos impostos, recrutar pessoas para o trabalho nas construções, né, nas grandes obras, fiscalizar essas obras públicas, né, e presidir tribunal de justiça. Mas lembrando que o juiz maior vai ser sempre o faraó. E os escribas, né, que registravam os impostos recebidos, escreviam leis, fiscalizavam as contas do reino e faziam o censo da população. Esse aí é o papel dele enquanto funcionário do Estado. Mas ele, a escrita, também vai ter um papel religioso, tá? A partir do Médio Império, lá começou em 2040 a.C., quando o Egito começou a se envolver com grandes disputas territoriais, né, expansões territoriais, invasões e tal, chefes militares passaram a ser mais respeitados e reconhecidos na sociedade. Outro grupo que ganhou importância nesse período também foram os comerciantes, que enriqueceram, né, com o crescimento ali do comércio com os povos, né, com as civilizações vizinhas. Então, essas são as camadas privilegiadas dessa sociedade, ok? As camadas mais populares, né, povão. Quem é o povão no Egito Antigo, né? Quem são os mais pobres, né? Os artesãos produziam embarcações, muito importante, a gente está falando da civilização fluvial, né? As margens do Nilo. Ferramentas, armas, móveis, utensílios e até roupas, joias e brinquedos. Podiam trabalhar nos templos, palácios, para os comerciantes e para as famílias abastadas, certo? A maior parte da população do Egito era constituída por quem? Pelos camponeses, né? Tem até aí, né, eles colhendo uva aqui, né? Aqui os artesãos, os comerciantes ao lado, né? Aqui embaixo também as embarcações e o comércio, né? Parte lá de uma imagem aí trazida do Egito Antigo, né? A maior parte eram os camponeses, que a gente vai chamar de felás. Quem eram os felás? O que eles faziam? Cultivavam as terras dos templos, do faraó e dos nobres, em troca de uma pequena parte que produziam. Olá, lembram da servidão coletiva, do método de produção asiático? Eles não têm territórios exclusivamente deles, eles têm que trabalhar nos territórios aí da nobreza e principalmente do faraó, já que tudo, na verdade, pertence ao faraó, né? Na época das cheias, os felás podiam ser convocados para trabalhar nas obras públicas. Quando o rio estava cheio, que não podia estar produzindo tanto, as terras estavam alagadas, eles iam para as obras públicas, né? Palácios, pirâmides, templos, esculturas, né? Diques, né? Ou servir no exército nas campanhas militares. Olha aí, eles se tornavam, né, um pouquinho ali do exército, mas não com o reconhecimento dos altos funcionários do exército, né, dos chefes militares. Os escravos não eram em grande número, sendo que geralmente eram inimigos capturados pela guerra. Olá, quem é escravo aí nesse ambiente? Os que eram capturados na guerra, né? Eles trabalhavam sobretudo em minas e pedreiras, mas também realizavam serviços domésticos nas residências dos nobres. Essa é a função dos escravos, e como eu disse, naquela pirâmide, algo que não está lógico, deixa eu voltar rapidinho lá, é essa presença maciça de escravos aqui embaixo, né? Isso aqui, eles são parte da base da pirâmide, ou seja, que sustenta essa sociedade pela sua produção, mas eles não são a maioria, diferente de outras pirâmides sociais que a gente vai analisar mais lá na frente, certo? E a escrita, qual é o papel da escrita, né? Tão importante, né, que foi super desenvolvida lá no Egito Antigo, né,
Lembramos que ela não surge, a escrita não surge no Egito Antigo, né? Ela surgiu na Mesopotâmia, mas aí os contatos comerciais, os contatos entre esses povos, a gente vai vendo esse desenvolvimento, né, e transformações no modo de escrever. O hieróglifo, que significa escrita sagrada, foi a primeira forma de escrita desenvolvida no Egito. Era um sistema complexo, no qual um símbolo podia representar o som, uma fala ou uma palavra completa. Apenas um símbolo pode significar tudo isso. A figura de um abutre, por exemplo, simbolizava o som da letra A. Nessa escrita, uma ideia era representada pela combinação de símbolos fonéticos. Vai combinar símbolos para poder dar um significado, certo? Os hieróglifos eram usados para textos sagrados. Olha onde é que usava os hieróglifos, tá? E gravados normalmente em pedra, metal, paredes das pirâmides ou de grandes monumentos. Pode ser escrito, por ser uma escrita muito complexa, apenas sacerdotes, nobres e escribas dos templos dominavam essa técnica, tá? Tem a escrita hierática, né, que era uma simplificação da hieróglifa, e se difundiu depois que os egípcios desenvolveram o papiro. O papiro é uma planta, tá, pessoal? Você encontra aqui em Sergipe, por exemplo, agora, né? Que é uma planta parecendo uma palmeira, um caulezinho comprido e as folhas na ponta, e é dela que eles faziam esse papel. Eu até era para ter trazido, tem um quadro em papiro, um quadro egípcio em papiro, que é bem interessante. Esticava aquele material, secava e depois utilizava como papel. Uma das primeiras formas de papel da história, né? Os textos em hierático eram escritos com pincel nos papiros ou em madeira. Essa escrita era utilizada principalmente nos textos oficiais, nos poemas e nos textos religiosos. Depois a gente vai ter a escrita demótica, lá a partir do século VII a.C., mais simples que essas duas, e que ela foi substituindo a hierática, exceto nos documentos religiosos que vão permanecer sendo hierática ou hieróglifos, tá? Sendo que o hieróglifo é uma técnica considerada sagrada, né? Vamos lá rapidamente, então, falar aí sobre economia. E essa imagem aí, né, o que seria uma construção de uma grande pirâmide, né, você vê a quantidade de homens trabalhando, né, isso demonstra o quanto precisava de muita gente para construir, por isso que chamava os camponeses junto com os escravos e todo mundo ia trabalhar lá nas pirâmides. No livro de vocês tem lá uma explicação de mais ou menos como era a construção de uma pirâmide, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha que é interessante. A economia egípcia apoiava-se na servidão coletiva, ó lá, falei dela, né? E trabalhamos com ela antes também, né? Os camponeses eram obrigados a realizar as grandes obras de irrigação coordenadas pelo Estado, além de construir depósitos de armazenagem, templos, palácios e monumentos funerários, pirâmides, né? Principalmente. O trabalho era feito quase sempre na época das cheias do Nilo, quando as atividades agrícolas eram interrompidas temporariamente, porque o rio estava cheio, né? O Egito era um grande produtor de cereais, em especial trigo, algodão, linho, papiro. Os egípcios também criaram cabras, carneiros, gansos, e o rio oferecia a possibilidade de pesca, né? Praticava-se artesanato e a produção de tecidos de vidro e vidros. A indústria de construção naval também era significativa, né? Eles produziam vinho, a cerveja foi criada lá no Egito, foi inventada, a primeira cerveja foi criada lá no Egito. Então eles têm uma ampla economia, são quase 3 mil anos de história, né, gente? Só para vocês verem, é muito tempo, tá? A religião, chegando já na parte quase final aí da nossa aula. A religião egípcia, e aí tem alguns deuses, né? Anubis nas suas duas representações, né? Ele com parte animal, todo animal, né? Um chacal, e outra parte corpo humano e a cabeça de chacal, né? Horus aqui em cima, ó. Horus, né, que é representado como uma águia, às vezes homem com cabeça de águia, ou apenas uma águia, tá? E aqui Ísis, né? Olá, a religião egípcia foi muito importante para a manutenção da ordem existente, e, portanto, para o domínio dos camponeses pelo Estado. Dizer que a vontade dos deuses era que eles se vivessem naquela situação, e respeitar o deus faraó, né? Então, é uma forma realmente de organizar essa sociedade, né? E submeter aquele povo através da crença, né? Algo muito comum em várias civilizações, né? Ela cumpriu um papel fundamental na vida cotidiana dos egípcios, pois eles acreditavam que a vontade dos deuses decidia desde os fatos cotidianos até os fenômenos naturais, como a cheia de Nilo ou períodos de grande seca. Tudo eles acreditam que seria através da religião. O culto era politeísta, não precisa explicar essa palavra mais, né, pessoal? Resultado da diversidade de nomos, né, dos nomos que existiam, que fundiram-se à civilização egípcia. Então, todos eles tinham seus deuses, então, quando se juntou, cada um vai trazendo o seu deus e fica um panteão de deuses, né, uma mitologia egípcia, né.
Os egípcios também adoravam o sol e a lua e atribuíam características divinas aos animais, como gato, boi, crocodilo e falcão. Seriam as imagens dos deuses, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, o chacal, uma águia, né? Por isso, as divindades podiam ter forma de animal, que a gente vai chamar de zoomorfismo, humana, antropoformismo, né? Como vocês estão vendo aqui, a deusa Ísis, né? Ou mesmo as duas formas, como vocês estão vendo essa representação de Anubis aqui, né? Que é antropozoomorfismo, né? Homem e animal. O Sol era uma das principais divindades do Egito Antigo. Provavelmente os egípcios já tinham conhecido o papel do Sol na germinação das plantas. Por isso ele era identificado como Ra, ou Ré ou Ra, o deus criador da vida. Posteriormente o Sol foi identificado como Amon, deus de Tebas, e passou a ser conhecido como Amon-Ra, o rei dos deuses. Falamos do politeísmo, né? Mas diferente dos mesopotâmicos, por exemplo, a gente vai ter apenas um momento de culto monoteísta lá no Egito Antigo. Importante isso, viu, gente? Muita gente vai falar da religião egípcia e só fala do politeísmo. E às vezes pode cair uma questão aí, num concurso, no vestibular, numa prova, ou mesmo na nossa prova, né, falando do monoteísmo no Egito. E olha aí quando é que isso ocorre. Com o faraó Amenófis IV, lá em 1377 a 1358 a.C., foi esposo de Nefertiti, famosa, e o pai de Tutankhamon, né, um dos mais famosos faraós. Foram realizadas profundas reformas de cunho político-religioso, duas coisas atreladas, né? Templos foram fechados e bens foram confiscados, espertinho ele, né? Valorizando o culto monoteísta ao deus Atom, que é uma das formas dos nomes do deus Sol, tá? Representado pelo círculo solar, em lugar do politeísmo tradicional, centrado principalmente no deus Amon-Ra. O próprio faraó teve seu nome mudado para Akhenaton, que significa, né, aquele que adora Atom. Olha aí, o disco do Sol, né, o círculo do Sol, vai ser chamado aí de Atom, como eu disse, uma das formas que eles transformam o Sol em uma deidade, né, em um deus, né. E foi fundada uma nova capital próxima de Tebas, chamada Akhetaton, né, horizonte do disco solar. A longo prazo, porém, essas reformas não vingaram, né, não deram certo, ao que parece por causa das crenças tradicionais e a impopularidade da nova religião. Com a morte de Amenófis IV, a religião tradicional politeísta foi restabelecida, já lá com os filhos dele, né, com os filhos que sucederam o Akhenaton ou Amenófis IV. Então, teve esse momento aí de culto monoteísta, tá? Só durante esse momento. Ele não consegue convencer toda a população, né, que já estava acostumado com os cultos tradicionais. Quando ele morre, o pessoal diz, vamos voltar a adorar os nossos deuses como sempre foi, sem imposição, e volta a ser oficialmente politeísta o Egito, tá? Para finalizar, vamos rapidamente falar aí sobre a crença, né, na vida após a morte, algo tão significativo, né, no Egito Antigo, né, já que a gente conhece, quando fala de Egito, lembra logo de múmias e de pirâmides, né. Olha aí, a mumificação, os egípcios acreditavam que existia vida após a morte, que a alma voltaria a se reunir com o seu corpo para uma vida feliz. Para que a alma tivesse o corpo onde pudesse entrar, era preciso evitar, então, que eles apodrecessem, logicamente, né. O objetivo da mumificação é conservar os corpos, né. A mumificação ampliou o conhecimento dos egípcios antigos sobre a anatomia humana, conhecendo melhor os órgãos e sua localização, puderam realizar intervenções cirúrgicas nos vivos, né, gente, isso, né, aprenderam a mumificar os mortos, né, doenças de estômago e de coração, aprenderam isso aí com a mumificação, tá. No começo, apenas os faraós eram mumificados. Mais tarde, os nobres também adquiriram esse direito. As múmias eram colocadas dentro de grandes túmulos, onde havia tudo para o morto viver bem depois desse renascimento que eles esperavam, né? Comida boa, bebidas, joias, jogos para se divertir, móveis e até barcos inteiros são encontrados junto com as múmias, tá? Você tem aí do lado, né, uma múmia de um homem aí no século III, provavelmente um sacerdote, né? Século III a 2 a.C., né, tem o corpo aqui, tem aqui a máscara que colocava, né, sobre o seu rosto, né, eu não lembro em qual museu está essa múmia, tá, eu não sei se é do Cairo ou se é em Londres ou Berlim, que geralmente é uns que tem, mas você tem múmias em museus em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, você vai ter múmias em alguns museus. E aqui múmias, primeiro, da Dona Jovem, né,
a de Ramsés II e a de Sete. Olha, gente, a conservação desse corpo, gente. Conservação desses corpos aí de cerca de 5.000, 4.000 anos. Você tem toda essa conservação, certo? Ramsés é famoso, né? Que a gente discutiu bastante sobre ele, ok? Vamos lá. Aí explica como é o processo de mumificação. Depois vocês dão uma olhada no slide, tá? Que eu vou ter que acelerar. Como era o procedimento. Só que eles tiravam, né, parte dos órgãos internos e colocavam nesses vasinhos aqui, ó, para separar do corpo, né, para evitar também o apodrecimento de forma mais rápida, né. O livro dos mortos, pessoal, ainda falando aí sobre o culto à morte que eles tinham, né. Os egípcios acreditavam que quando uma pessoa morria, lá no outro mundo, a alma era julgada pelo deus Osíris. O coração do morto era colocado numa balança, e se as más ações pesassem, eu esqueci de tirar a notificação aqui do computador, se as más ações pesassem bastante, o coração seria devorado por a mente, o que impossibilitaria a ressurreição. Olha só, para dar uma ajuda para o defunto, o julgamento de Osíris, as pessoas sempre colocavam o livro dos mortos, ou um trecho dele, ao lado da múmia. Esse livro era uma espécie de manual de perguntas e respostas, que ensinavam o morto a convencer, o pessoal falando aqui, a convencer, cadê meu Deus, do deus Osíris, de que ele tinha sido um bom sujeito na sua vida terrena, né? Então, tinha esse julgamento, e eu acho que eu coloquei aqui, pronto, aí, um trecho aí, né, do livro dos mortos, depois vocês dão uma lida, né, aqui o julgamento, né, e o deus, isso aqui é Mate, meu Deus do céu, não, é Amute, né, esperando para devorar o coração do morto, se ele fosse aprovado, né, se o seu coração não pesasse mais do que uma pluma, ele ia lá para o deus Osíris, certo? Depois vocês dão uma lidinha aí na explicação. As pirâmides, pessoal, a preocupação com a vida após a morte também levou os egípcios a construir monumentos funerários. O objetivo dessas edificações era obrigar e proteger o corpo do morto e os objetos que eram enterrados com ele. Até mesmo a população mais pobre, como os camponeses, construíam túmulos com esse objetivo. As grandes construções, porém, deixa eu dar um mudo aqui, pronto. As grandes construções, porém, por seu elevado custo, só se destinavam às camadas mais privilegiadas, né, os faraós, altos funcionários principais sacerdotes. As construções das pirâmides teve início no Antigo Império, aproximadamente em 2650 a.C., olha aí. Feitas geralmente de pedra, elas obrigavam os túmulos dos faraós. As pirâmides de Gizé, essas três aí famosas, né, são conhecidas pelos nomes dos faraós que coordenaram a sua construção. Estima-se que a construção da pirâmide de Quéops, a maior, essa aqui do meio, tá, tenha demorado mais de 20 anos e empregado milhares de trabalhadores. Em razão do alto custo desse tipo de obra no Médio Império, quando construíram essas, os egípcios passaram a construir monumentos menores, né, como o hipogeu, que significa debaixo da terra, começaram a fazer tipo uma catacumba subterrânea, tá? Tem muitas pirâmides no Egito, tem outras civilizações também, né, com outros objetivos também, certo? Mumificação depois popularizou, até o povão estava mumificando com qualidade inferior, né? Milhares de múmias foram encontradas e ainda são encontradas lá no Egito, né? Agora, pirâmides realmente, né, o alto custo precisava de mais gasto, né? Você vê aí as pirâmides de Gizé, né, são várias pirâmides, tá? Onde fica a esfinge também. Então, é um complexo funerário lá, certo? São túmulos, né, pessoal? Lindas, mas são túmulos. Então, para finalizar, pessoal, como foi a dominação estrangeira, né? Em seus quase... Deixa eu só dar pause aqui, para eu poder dar um recado aqui para o segundo ano, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Vamos finalizar, então, né? Então, em quase seus 3.000 anos de história de revoltas, conquistas e invasões estrangeiras, o Egito foi governado por faraós de 33 dinastias, né? Famílias ali. O declínio final do Império se deu com a invasão dos persas em 525 a.C., comandados por Cambises, filhos de Ciro, rei da Pérsia. A gente estudou sobre eles, né? Em 530 e 522 a.C. Os persas derrotaram os egípcios lá na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente a região. Tirou o poder das mãos deles, né? A partir daí, o Egito foi dominado por vários povos durante pelo menos 2.500 anos, tendo se tornado sucessivamente uma província do Império Persa, depois dos macedônios,
dos romanos, dos árabes, dos turcos e, já mais recentemente, lá dos ingleses. Essas últimas invasões tiveram grande efeito sobre a cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico, que abriu caminho para as ideias gregas, né, a influência dos gregos ali, tá? Esse domínio instaurou no Egito uma dinastia de origem macedônica, chamada Ptolomaica, ou Lágida, o qual pertenceu à famosíssima Cleópatra, né? Ela ocupou o trono em 51 a.C., depois da morte do pai, Ptolomeu XII, e nele permaneceu até sua morte em 30 a.C., né? Uma figura muito famosa, né? Já se relaciona ali com a história de Roma, né? Num momento bem intenso lá da história romana, né? Cesário, filho de Cleópatra com Júlio César, né, o famosíssimo ditador, né, romano, foi o último rei ptolomaico, o último faraó. Depois desse período, o Egito caiu sob domínio romano, né, ficou pertencente a Roma, e mais tarde, árabe, domínios que introduziram elementos como o cristianismo e depois, né, o islamismo, né, os elementos muçulmanos, respectivamente. Você tem a imagem, né, uma imagem romana da Cleópatra, e aqui uma imagem egípcia de Cleópatra e Cesário, tá? Cesário, que foi o último faraó do Egito Antigo. Conhecimento científico, grandes avanços na medicina, né? Sobretudo por causa, né, e principalmente por causa das técnicas de mumificação, né? Teve um grande conhecimento de arquitetura e engenharia por causa das suas obras hidráulicas, das pirâmides, dos palácios, né, dos templos, tiveram um grande avanço nesse sentido, né, também muito conhecimento no campo da astronomia, eles estudavam os astros, né, e assim como as outras civilizações que a gente discutiu, principalmente os mesopotâmicos, né, e vai ser uma civilização que vai durar 3.000 anos, então você vai ver um conhecimento realmente bastante desenvolvido nesse período, certo? As artes, né, com relação às artes, não se pode negar a sua conotação religiosa. A pintura era destinada à representação dos deuses, dos faraós e da nobreza, caracterizava pela sua falta de perspectiva, né, tudo era representado no mesmo plano, sem ideia de profundidade. Olha aqui, tudo de lado, né, você não vê nenhuma relação assim que traga profundidade, que traga uma terceira dimensão, são pinturas apenas de segunda dimensão, por isso que é tudo de lado, porque eles não sabiam representar profundidade, tá? Na escultura, muitas vezes monumental, né, como você tem a esfinge, elas eram rígidas e perfeitamente simétricas. Olha aí também aqui, né, as esculturas espetaculares. E na literatura cultivava-se a poesia. Certo, pessoal? Valeu. Não vou ter tempo para conversar mais com vocês, porque eu já estou com os alunos esperando aqui no segundo ano. Eu vou, mais tarde, quando eu divulgar essa aula no YouTube, eu coloco também um mini simulado, 2 questões, provavelmente, só para vocês registrarem a participação. Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem bem, tá?